eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que eu falei. E todo dia a sintonia de reinventar meu mundo. Em cada gota eu me vou. Boa noite! Não quero mais perder. Oi, pessoal! Às vezes é preciso respirar. Eu sei. Boa noite, como estão vocês? Deixando a vida me levar. Essa música aí, pra gente entrar num clima de leveza. Não sei como foi o seu dia, se foi agitado, se foi leve. Mas como já são 8 horas da noite, é hora da gente ir acalmando, né? A gente ter uma noite bem legal. Que seja leve. Aninha, Bruno, Morgana, Aniele. Ai, gente, que feliz tê-los aqui. O tema da nossa live hoje é bem bacana. É bem mais profundo do que o tema realmente mostra. Estejam preparados. Esperar mais um pouco. Vão respirando fundo, peguem uma aguinha aí. Já vão passando aí para os amigos de vocês aí no aviãozinho. Vão encaminhando essa live para quem vocês acham que deve assistir. Para alguém da sua família. Seus irmãos, seus pais. Oi, Ju! Seja breve. Muito bem. Encaminhe mais. Minha mãe entrou. Olha o que a música diz. Que seja breve, que seja leve. Se algo desandar, que seja breve. Marcela e Fernando mais 2. Que lindo. Oi, Jackson. Boa noite. Então, peguem uma aguinha, vão respirando, que toda vez que a gente faz uma live, que o tema tem a ver com a constelação, a gente sai um pouco mexido. E hoje não será diferente. Respira todo mundo. Nós vamos falar hoje o que fazer para o relacionamento dar certo. E aí, quem é que tá animado aí? Me fala quem é que tá animado. Jackson tá animado, animadíssimo, né aí? Tô vendo. Minha gente, vocês podem ir colocando perguntas no decorrer da live. Se eu não conseguir responder aqui, eu respondo depois de um direct, eu me manda, eu respondo por caixinha, eu vou responder. Eu vou responder de alguma forma, certo? Então vão ficando bem à vontade para fazer as suas perguntas. Eu vou me apresentar, algumas pessoas aqui me conhecem, outras não. Meu nome é Sara Andrade, eu sou advogada, é a minha primeira formação. E mais ou menos nesse período da graduação em Direito, eu conheci a constelação familiar. Eu fui apresentada pelos meus pais à constelação familiar. Foi uma experiência extremamente rica, assim, que começou mudando a minha vida. A primeira experiência eu achei um pouco diferente do que eu já tinha passado, do que eu já tinha vivido na psicoterapia. Realmente é totalmente diferente, né? Pra quem conhece as duas coisas sabe. E... minha irmã conhece. E com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade de fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, busquei a constelação familiar mais uma vez. Passei pelo processo mais uma vez. Sempre tive ótimos resultados. E aí, o que aconteceu depois? Fui incentivada e pensei, por que não eu fazer um trabalho de autoconhecimento junto à constelação familiar? Neste momento em que eu fiz, eu resolvi me dedicar e fazer uma formação. Fiz a minha primeira formação em constelação familiar com representantes e, em seguida, fiz a minha outra constelação familiar com bonecos. Estes bonequinhos aqui, que vocês sempre me veem utilizar.
Então, decidi ser o quê? Uma advogada sistêmica, que é o quê? A advogada que lida com a constelação dentro do judiciário. As leis jurídicas e as leis sistêmicas, que fazem a combinação perfeita. Porém, o meu forte é trabalhar com relacionamentos. Eu gosto muito de trabalhar com relacionamentos, apesar de fazer a técnica, aplicar a técnica para qualquer área. Então, o tema de hoje, para que dê certo um relacionamento, o que precisa? Digam aí, falem aí, o que você acha que precisa para um relacionamento dar certo? Eu vou até beber uma aguinha aqui para esperar. Bebam água também, tá, minha gente? Água é bom para tudo. Como dizia minha mãe, e a mãe de vocês deve dizer também, água é sempre bom para tudo. Então, digam aí, o que vocês acham que precisa para um relacionamento dar certo? Vamos lá, que eu quero ver se alguém vai acertar. O que precisa? O que você acha? Ó, Camila disse confiança. Confiança. Mas só a confiança resolve? Só o amor resolve? O que vocês acham? Admiração. Sim. Amor. Respeito. Ai, que lindo! Paciência. Muito bom. Intimidade. Importantíssimo. Vocês acham que metas conjuntas, que uma identificação cultural? Eu acho que Jackson colocou aí diálogo. Eu acho que é, o ouvidinho, né? Deve significar isso. Então, gente, nós vamos falar confiança, respeito, com certeza. Tudo que vocês falaram é essencial para que um relacionamento dê certo. Porém, existe algo, evolução do casal também. Existe algo que, assim, vai além e é básico. É algo que, assim, planos e objetivos em comum também. Se nós entendermos o que é que cumplicidade, com certeza, nós entendermos essa parte básica, se a gente conseguir fazer com que chegue a nossa consciência, a gente vai resolver muita coisa. O que eu quero falar pra vocês hoje é que o relacionamento para dar certo, ele precisa de, além de tudo isso que vocês falaram, seguir algo que o Bert Hellinger, que eu sempre falo dele aqui, ele foi o precursor das constelações familiares, né? Ele quem é o criador da constelação familiar. Ele escreveu esse livro aqui, chamado As Ordens do Amor. É um livro maravilhoso, é um livro base, é um livro básico. E ele fala sobre três leis essenciais. São a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E o que seriam essas leis? A lei da hierarquia é a que fala que quem nasceu antes de nós tem prioridade. Quem nasceu antes de nós? Nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso tio, nosso irmão mais velho, nossa irmã mais velha. Então, nós temos que aceitar que quem veio antes tem prioridade. Por exemplo, eu sou gêmea, mas a minha irmã nasceu antes. Ela nasceu 20 minutos antes. Então, eu tenho que ter esse respeito. Lei do pertencimento, que fala o quê? Que todos nós pertencemos. Todos nós pertencemos ao nosso sistema familiar. E todos nós temos que fazer parte e aceitar que todos os outros façam parte. Se nós excluímos um membro do nosso sistema familiar, nós vamos ter algum tipo de prejuízo. Isso. Então, como acontece? Se você exclui, o meu primo é uma pessoa que não é legal. O meu tio cometeu um crime tal, sei lá. E eu excluo aquela pessoa do meu sistema familiar, aquilo vai reverberar em mim. Aceitar, incluir no sistema familiar, não quer dizer que eu preciso conviver com aquela pessoa, que eu preciso estar com aquela pessoa. O que eu preciso? O que eu preciso é aceitar aquela pessoa como ela é. Simplesmente, eu não preciso nem concordar. Eu preciso aceitar como ela é. Isso é incluir no sistema familiar. É deixar que faça parte. Então, essas três leis, elas são extremamente importantes. Porém, hoje nós vamos falar sobre a lei, em especial, a lei do equilíbrio. Nós todos carregamos dores. Dores que vêm dos nossos antepassados, próximos ou distantes. E aí o que acontece? Nessa vida a gente vem para compensar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se, por exemplo, um avô ou um bisavô seu, ele se utilizava de trabalho ilícito para ganhar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro, ficou muito rico com trabalho ilícito. Aí vem o neto ou o bisneto, alguém que venha depois, você sendo neto ou bisneto, e vai fazer o quê? Para compensar isso, vai gastar muito dinheiro, por exemplo, com o uso de drogas.
que é o quê? Que é algo ilícito. Então, essa compensação, ela acontece sem que você perceba. Isso é inconsciente. Um outro exemplo que eu posso dar para você é quando uma mulher é traída. Com certeza você já ouviu falar, ou na vida real, ou na ficção, ou por alguma amiga sua. Ah, ele te traiu, então já que ele te traiu, gasta todo o dinheiro que ele tem. Como é que acontece isso? A mulher é traída, e aí o marido faz o quê? Olha, pra compensar, gasta, vai lá ao shopping e compra determinada roupa. A mulher vai gastar. Na hora que ela tá gastando, ela está sentindo essa compensação. E o homem, em contrapartida, quando ele sabe que ela está gastando, quando ele recebe lá a mensagenzinha no celular dele que ela fez o gasto, ele também está sentindo essa compensação. Essa história, a segunda história que eu contei, não a primeira, a segunda da mulher traída, ela é contada num dos livros do Bert Helling, que eu não lembro agora o título dele, que são vários, eu não lembro o título, e ele fala sobre esse tipo de compensação. Eu queria deixar claro sobre isso, que tudo que eu falo aqui e tudo que a constelação fala e prega é que a gente fala sobre os fatos, a gente fala como acontece. Porém, a gente não julga. Então, aqui não existe nenhum tipo de julgamento. São somente palavras que eu estou falando, que eu estou expressando para demonstrar para vocês como é que acontece. Então, é com esse exemplo que eu entro agora na parte mais importante da nossa live, que é o quê? A lei do equilíbrio nos casais. Então, vão vendo aí, tá? Daqui a pouquinho vocês já vão saber qual é a resposta do que eu perguntei acima. Que vocês todos acertaram. Todas as respostas que vocês deram estavam corretas. Porém, existe algo que é maior do que isso. Então, o equilíbrio, a lei do equilíbrio, ela também é conhecida como a lei da compensação, que eu acabei de falar, ou a lei do dar e do receber. Minha gente, se vocês estiverem gostando da live, aperta aí nesse coraçãozinho e aperta aí nesse aviãozinho e vai passando aí para as pessoas que vocês sabem que precisam assistir, que estão necessitando saber como deve ser um relacionamento. Passa para a pessoa que você tem um relacionamento e passa também para a pessoa que você quer ter um relacionamento, porque aí ela já tem um relacionamento com você sabendo que você conhece a lei do equilíbrio. Então, continuando. Eu vou fazer uma analogia com vocês para ficar mais didático. Uma balança. Equilíbrio, a gente pensa numa balança. Então, pensa numa balança. Mas não a balança digital que a gente usa hoje para pesar a comida de dieta, né? Não, assim não. Pensa numa balança. Aquela balança de 2 pratos. José Ricardo, se eu mandar para minha namorada, ela me mata. Mata nada, José Ricardo, ela vai adorar. Então, voltando aqui. Pensa na balança. A balança de 2 pratos, não a balança da dieta. A balança que a gente comprou naquela cidade do interior, que tem aquele mercadinho, e seu Zé tá ali vendendo arroz a granel, farinha a granel. Pronto. Pensa nessa balança. A balança tem 2 pratos, não é? Como é que ele faz para pesar? Ele coloca o peso numa balança, eu quero comprar 1 quilo. Ele coloca o peso aqui na balança e aqui ele vai colocando o arroz. E aí ele coloca mais arroz e coloca mais. Se passar de 1 quilo, aqui vai pesar mais. E ele vai fazer o quê? Tirar um pouco. Se ainda não deu 1 quilo, aqui vai estar pesando mais. E aí ele vai fazer o quê? Colocar mais. Só que essa balança, se vocês lembram, com certeza alguém já viu. Se não viu na vida real, viu na televisão, viu em algum filme. Essa balança, ela nunca fica igualzinha. Ela sempre fica um pouquinho assim, levemente desequilibrada. Lembra disso, tá? Que mais à frente eu vou falar sobre. Aqui é uma aula. Então, ela fica levemente desequilibrada. Assim devem ser os relacionamentos. E eu vou explicar o porquê. Quem foi que viu a historinha que eu postei hoje? De Vanessa e Carlos. Eu vou tomar nota, viu? Quem foi que viu? Quem viu já vai saber da história que eu vou contar agora. Quem não viu, vai saber. Vanessa era casada com Carlos. Eles eram casados há mais ou menos 7 anos. Ó, Camila viu, tá vendo? E eles viviam bem. Porém, Vanessa se dedicava muito ao relacionamento com Carlos. Ela fazia muito por ele, muito. Fazia tudo que ele queria e fazia além. Pois aqui é o lugar certo, José Ricardo. Exatamente. Ó, o Daniel também viu.
Então, ela fazia muito por Carlos, fazia muito. Todos os dias, era exaustivo o que ela fazia. Até que o relacionamento foi desandando. E eu fiz uma enquete lá para perguntar o que aconteceria. Eles se separaram. A minha enquete era a decisão, de quem era a decisão, de quem tinha sido a decisão desse rompimento. Se era da Vanessa ou se era do Carlos. O que é que vocês acham? Me digam aí, quem que vocês acham? Vanessa fazia tudo pelo relacionamento. Carlos não retribuía em nada. E quanto mais ela fazia, menos ele retribuía. Ela fazia e ele não retribuía. Agora me digam, quem vocês acham que foi a decisão? Vanessa, separar, ou Carlos? Vanessa que fazia tudo, era um amor assim, gigantesco, ou Carlos? Morgana acha que foi Vanessa. Silene acha que foi Carlos. Silene tá dizendo que viveu isso. Interessante. Você vai aprender aqui hoje como é que deve ser feito. Então, no exemplo de Vanessa e Carlos, que com certeza seria justo, sim. Com certeza seria justo que fosse a Vanessa. Com certeza, quando eu falo esses exemplos, ou você passou por isso, ou você conhece alguém que viveu essa situação. Então, no exemplo de Vanessa que fazia tudo e Carlos que não fazia nada, quem pediu pra se divorciar, quem pediu pra ir embora foi Carlos, não Vanessa. Deveria ser Vanessa, pela lógica. E por que Carlos fez isso? Porque Carlos não aguentou. Ele não aguentou, ele ficou sufocado com tanta coisa, sufocado com tanto amor, sufocado com tanta atenção. Vocês já ouviram falar disso ou já viveram isso? Já teve gente que falou aí que viveu. Pense, quando você imagina assim, um relacionamento e você diz, nossa senhora, como é que esse relacionamento acabou? Ela era uma mulher tão boa, ela era uma mulher tão maravilhosa pra ele. Ela fazia de tudo. Ou então, o contrário também. Quando eu falo aqui de mulher, sai pra mulher e homem. Ele era um ótimo marido, dedicado, carinhoso. E mesmo assim, ela deixou ele. Mesmo assim, ela traiu ele. Mesmo assim, ela não quis. Já viu várias vezes, né, Camila? Tá vendo? Com certeza, muitos de vocês ou se identificam com isso, ou sabem de alguém que se identifica com isso. Não é? Fala aí, minha gente, porque não é possível que todo mundo saiba essa história. Se não for na realidade, na ficção, alguém já viu. Já viu muitos. Morgana tá dizendo que já viu muitos. Sabe por que isso acontece? Minha gente, porque uma mulher, por exemplo, no caso de Vanessa, quando ela faz muito pelo marido, o marido, ele não tem como grudento. Não entendi. Não. No caso da pessoa que se doa muito, não grudento. O Hugo tá dizendo que viveu isso. Não sei se foi de qual lado, se ele foi o que fez ou o que recebeu. Vivi. É raro, mas acontece com frequência. Sim, Jusileia. Não é no sentido de grudento, não. Não necessariamente, mas é no sentido de doação mesmo. De fazer, de preparar jantares, de se dedicar sempre, de abdicar da sua vida em detrimento do outro. Isso aqui com certeza alguém já viveu. De dar muitos presentes. A gente fala aqui tanto em termos materiais como não. De fazer, enfim, se dedicar. Não necessariamente grudento, não. Então, isso acontece. Já aconteceu com você, já aconteceu com outras pessoas. O que é que acontece? Quando a mulher ou o homem faz isso, vamos supor que o exemplo de Vanessa e Carlos ainda. Então, quando Vanessa fez isso, Carlos, ele não aguentou. Ele ficou sufocado. E aí, ele pensa, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é dedicada, ela é carinhosa, mas mesmo assim eu quero separar. Quem não já viveu isso ou quem não já ouviu isso? Alguém dizer isso pra você. Você é maravilhosa, você é linda, mas mesmo assim não dá pra eu ficar com você. Por quê? Porque foi pesado pra ele. Ele não tem no sistema familiar algo que faça com que ele consiga retribuir. Até porque é um peso. Quem recebe muito, preste atenção nisso, gente. Quem recebe muito, 6 vezes, olha aí, mas aprendeu. Aconteceu 6 vezes, mas aprendeu. Se curou, graças a Deus. Então, quem recebe muito se sente em dívida.
não consegue pagar. E o que é que ele faz? Tá, gente, o que eu tô falando aqui, isso é inconsciente, tá? Ele não pensa pra poder fazer, não. É inconsciente. Então, Carlos recebeu demais. Ele não conseguiu. Ele estava em dívida. Ele saiu. É como, pensa numa amizade. Você tem uma amiga, você que tem uma condição financeira bem maior do que a sua, e você faz um aniversário e recebe um anel de brilhante dela. No aniversário dela você não vai conseguir retribuir. Presta atenção. Eu não tô falando de ser genuíno, de você dar um presente que você sabe que a sua amiga vai gostar, não. Eu tô falando de como você se sente, tá? Como você se sente. Isso é... Não, você não conseguir compensar. Em algum momento você pode chegar a se afastar dessa pessoa. Presta atenção se isso já aconteceu na sua vida, em alguma situação. Porque é dessa forma que as coisas vão acontecendo. Então, lembra da balança que eu havia falado? Nós vamos falar agora sobre o relacionamento de Maria e de João, tá? Os nomes fictícios aqui, Maria e João. Maria era parecida com Vanessa, uma pessoa muito dedicada a João. Lembra da balança? Aqui é como se fossem os dois pratos, tá? Eles estão aqui, iguaizinhos. Então, Maria, no dia hoje, ela fez mais do que João. Então, a balança dela veio pra cá. Quando foi amanhã, ela fez mais uma vez, mais. A balança veio pra cá. No outro dia, mais. E assim foi. E João tava aqui. Não estava fazendo nada de ruim pra ela, mas nem não estava fazendo nada de bom. Olha como fica isso. É totalmente desproporcional, tá vendo? E aí o que é que acontece? João, ele não vai conseguir virar isso aqui. Ele não tem forças mais pra fazer isso aqui. Ele recebeu muito, passou do tempo. E o que é que acontece? João se desloca. Ele sai. Ele não consegue aguentar. Ou vice-versa. Então, muita gente com certeza já viveu isso e tá entendendo o que eu tô falando sobre essa balança. Vai lembrando da balança lá do seu Zezinho que eu falei no início. Quem não pegou, eu falei sobre... Pra você imaginar quando eu falar dessa balança, a balança do seu Zezinho, não a digital da balança que a gente usa hoje, na dieta, mas de 2 pratos, certo? Aqueles 2 pratos que seu Zezinho vendia aí na mercearia. Então, essa balança é a balança da soma, essa que eu mostrei agora, é algo bom. Aí você pensa, mas e aí? E quando um faz alguma coisa ruim, como é que acontece essa balança? É assim. Da mesma forma, vai pesando, a pessoa não aguenta. Então, como a gente... a balança do direito. É exatamente essa analogia, parecida com a balança do direito. Então, como é que a gente faz para que aconteça esse equilíbrio? Maria está aqui, ela faz algo de bom para João, certo? Então, eles estão iguais, ela desce aqui. Vamos usar exemplos práticos? Maria compra um presente para João que custa R$100. Ela vem para cá. E o que é que João faz? Ele compra no outro dia um presente para Maria que custa quanto? R$100, vocês acham? Para a balança ficar igual? Quem acha aí que o presente tem que ser de R$100? Me falem. Se vocês acham que o presente aqui de João, Maria comprou hoje um presente de R$100. Ela veio para cá. E aí amanhã, para compensar, essa lei da compensação, o que é que João tem que fazer? Comprar um presente de R$100 e vir para cá? É isso que ele tem que fazer? Silene tá dizendo que não. Quem mais? O que é que vocês acham que João aqui tem que fazer? Tem que ser mais caro. Olha as mulheres. Tem que ser mais caro. Camila tá dizendo que tem que ser mais caro. Então... é o seguinte. Maria comprou um presente de R$100. O que é que João tem que fazer? Depende. Olha, gente, tem resposta de toda forma aqui. Muito bem. Eu vou dizer pra vocês como é que acontece. O que é que João tem que fazer? Ele tem que comprar um presente de R$120. Mais caro. Muito bem, Aninha. E aí, o que é que acontece? Ele vai ficar aqui. Quando for no outro dia, o que é que Maria... Eu tô dando exemplos com dinheiro porque fica mais fácil de visualizar, tá, gente? Depois eu vou dar exemplos com outro tipo de compensação. Então, ele ficou aqui, ó, tá vendo? Ele ficou abaixo, pesou mais. O que Maria tem que fazer no outro dia? Comprar um presente, vamos supor, ela compra um presente de, sei lá, R$200. Então, ela vem pra cá.
E aí, o que é que João tem que fazer? Comprar um presente de R$220 e vir pra cá. Sempre vai ter esse espaço aqui, certo? Então, se ele não tiver dinheiro, eu vou responder essa pergunta. O que acontece? Se Maria comprou um presente de R$100 e ele quer compensar, o que ele faz? João preparou um jantar, ele mesmo preparou um jantar, sabia que ela amava quando ele preparava um jantar, sabia que ela gostava de um vinho, João comprou um vinho e João fez uma noite especial. Então, ele compensou, ele passou aqui, ó. Então, ficou sobrando aqui. Quando ficou sobrando, Maria teve que fazer algo a mais. E João, e essa dinâmica acontece. E essa dinâmica vai acontecendo. E vai acontecendo pra sempre. Gente, é o que eu falei. Lembra daquela balancinha do início, que ela nunca fica paradinha, ela sempre fica assim? A balancinha do seu Zé? É isso. Isso é que faz um relacionamento dar certo. Eles sempre vão estar compensando, exatamente. Eles vão passar a vida inteira, o relacionamento inteiro, querendo compensar ao outro. Então, para se ter equilíbrio, a lei do equilíbrio dos relacionamentos fala isso. Para se ter equilíbrio no relacionamento, ele precisa de um breve desequilíbrio, certo? Aí, você pode me perguntar, mas e como é que vai acontecer se uma pessoa fez algo ruim? E aí? Se alguém fez algo ruim para outro? Alguém sabe me dizer? Porque aqui na nossa balança, Maria estava fazendo algo bom. E aí tava pesando, e ele algo bom pesava mais, e assim foi. E se foi algo ruim? Se Maria ou João fez algo ruim para outro, alguém sabe me responder isso? Pensem aí que eu vou beber uma aguinha aqui. Pra assim obter equilíbrio na relação, não entendi. Não entendi, Aninha, o que você quis dizer com isso. Ninguém sabe? Vixe. Para de fazer algo bom. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Eu vou considerar a sua resposta. Eu lhe daria um 7,5 por essa resposta. A balança pesou do lado oposto. Sim. Até compensar. Olha! Quando compensa, ajuda o equilíbrio. Vocês estão dedicados, viu? Perdão. Muito interessante. Não. Perdão não. Na constelação familiar, a gente não fala em perdão. Certo? A gente não utiliza essa palavra. Não estou me referindo aqui à religião que a gente não pode falar sobre. Mas a gente não fala em perdão. A gente fala em sentir muito. Por quê? Porque quando a gente fala em perdão, quem dá o perdão é como... Quando você dá o perdão a alguém, é como se você estivesse acima daquela pessoa, como se você você estaria superior àquela pessoa. Por quê? Porque quem sou eu para dar o perdão àquela pessoa? Então, eu sinto muito por aquilo que aconteceu. E não necessariamente preciso fazer dessa forma. Então, a gente nem utiliza essa palavra, tá? Então, enfim. Então, vamos lá que eu vou dar a resposta para vocês, que vocês estão merecendo. Maria está aqui. E agora Maria não fez algo bom, ela fez algo ruim. E pesou na balança, certo? Pesou na balança. Eu vou dar exemplos práticos que sempre acontecem. Os dois estão aqui. Maria traiu João, certo? Então ela veio pra cá. E o que aconteceu? João soube, descobriu, mas não quer ficar sem Maria. E aí ele diz, e agora o que eu vou fazer com essa mulher? Se ela me traiu, eu não quero ficar com ela. Se João tiver o pensamento de trair também, ele vai ficar aqui, certo? Ele vai ficar aqui. Porém, esta balança de quando se faz algo ruim, ela funciona de forma inversa. Se ela traiu João, o pensamento de João tem que ser: eu vou sair com os meus amigos para uma festa e não vou avisá-la, mas não vou traí-la. E aí ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ter uma diferença. Não aquela diferença que a gente deu de um espaço maior entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Ele vai ter uma diferença aqui, menor. E aí Maria, ela fica chateada porque João vai pra uma festa, mas ela diz, eu não vou pra uma festa, mas eu vou sair com as minhas amigas pra um barzinho. Vou voltar mais cedo, mas eu vou sair com minhas amigas pra um barzinho. E aí ela vai ficando aqui, ó. Até que João diz, saiu pra um barzinho, eu vou fazer... sei lá, jogar um futebol com os meus amigos, tomar uma cerveja.
E essa diferença, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, vai diminuindo. Até um ponto que eles ficam mais ou menos iguais aqui. E aí Maria diz, o nosso relacionamento ele está ficando melhor. Então, eu acho que eu vou comprar uma pizza pra gente. E aí ela vai, compra uma pizza. Ele diz, eita, ela comprou uma pizza. Eu vou levá-la pra um restaurante que ela mais gosta amanhã. E assim vai. E aí o que é que acontece? As coisas voltam a se equilibrar. E depois vai acontecer a mesma coisa de antes. Ela faz algo maior e ele tem que fazer algo para compensar. Ela faz algo maior e ele faz algo para compensar. Então, como acontecem essas duas balanças? A balança do bem, a balança que é leve, o casal, ele tem que fazer algo a mais, sempre fazer um pouquinho a mais, para poder compensar quando o outro precisar fazer também um pouquinho a mais. E quando acontece algo de ruim, o que é que tem que acontecer? O inverso. Ela faz algo ruim, ele tem que fazer um pouquinho a menos. E aí sim, ela vai ver que ele fez um pouquinho a menos e aí também faz um pouquinho a menos. E cada vez mais um pouquinho a menos para que esse casal seja equilibrado. Por isso tem casal que vive na montanha-russa. Pois é. Gente, quando eu falo aqui sobre esses exemplos, eles acontecem, tá? E a gente sabe que sempre acontecem, mas eu não estou aqui incentivando que uma pessoa que foi traída, eu tô dando exemplos práticos para que a live fique, o entendimento da live fique dinâmico, tá? Não estou incentivando a nada, porque esses exemplos eles podem ser dados de outras formas. Uma compensação de ela mentiu para ele, porque disse que ia fazer algo para os filhos e não fez. E aí ele vai e faz outra coisa, entendeu? O que eu tô querendo passar pra vocês é a essência de que quando é algo bom a gente faz um pouquinho a mais e quando é algo ruim a gente faz um pouquinho a menos. Pra esse equilíbrio poder acontecer. Qual o nome que a gente dá pra isso? Quando ela fez algo ruim e ele fez algo menos ruim, vamos dizer assim. O nome disso é troco, tá? O nome disso é troco. É o troco que ele está dando. Se ele faz na mesma proporção, é vingança. Então, são coisas totalmente distintas. A vingança, ela não é bem-vinda, ela não faz nenhum relacionamento prosperar. Agora, o troco, ele faz. Por quê? Se ela faz algo ruim, fica aqui, e ele não faz, ele fica parado. Ela vai fazer algo ruim de novo, ele fica parado. Ela vai fazer algo ruim de novo, ele fica parado. Esse relacionamento, ele não tem prosperidade. Ele não tem como prosperar. Aí, justamente, acontece aquilo que aconteceu no início. Nossa, ele era um cara maravilhoso e ela mesmo assim o deixou. Aquele caso de Vanessa e de Carlos. Então, é desta forma que acontece essa balança. Então, minha gente, falem aí. Ela mentiu pra ele. Ele deve mentir também? Não. Não é assim que funciona. Ela mentiu pra ele, ele não deve mentir pra ela. Se ele mentiu, nesse exemplo que eu dei, foi a forma que ele teve de compensar. E quando os casais têm essa compensação, eles vão conseguindo o equilíbrio. É muito importante que haja isso para que casais fiquem equilibrados e, em especial, os filhos tenham esse equilíbrio, vivam nesse equilíbrio e consigam se manter assim. E consigam se relacionar com uma pessoa que também tenha. Quando a gente aplica as técnicas da constelação, eu sempre vejo muito o que vem à frente. Eu sempre tento disseminar justamente isso, o bem, para que novas gerações sejam totalmente diferentes. Aqui, ó, Morgana gostou dos bonequinhos, são lindos, né? Ela sempre gosta. Então, para que quando esses pais estiverem em equilíbrio, esse filho também tenha equilíbrio, porque ele é 50% dela e 50% dele. Com relação a casais, isso é só na relação de casais, esse equilíbrio. Pronto, eu ia falar exatamente isso agora. Nós falamos no início sobre a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Se você prestar atenção, eu falei sobre pessoas. Hoje a minha constelação era mais bonita. A Celene fez constelação. Eu usei os bonequinhos de pano. Agora aqui é o Playmobil. Os homens conhecem bastante. Então, como foi a pergunta de Camila? Isso é só na relação de casal. Então, quando eu falei da lei da hierarquia e do pertencimento, o que acontece? Eu não falei sobre casais. Por quê? O equilíbrio, ele acontece
com todas as pessoas. Porém, se eu for julgar, desculpa a palavra, se eu for falar, analisar sobre quem veio antes numa família, quem veio? Um pai, então eu honro o pai. Quem veio antes? O irmão mais velho, eu honro o irmão mais velho. E quem veio antes num casal? Quem foi que veio antes? Foi Maria? Foi João? Numa relação de casal não tem isso, quem veio antes. Os dois chegaram ao mesmo tempo. Então, por isso que essa relação de equilíbrio, ela é tão importante. E quando se fala, em qualquer exemplo desses que eu dei, qualquer um que você veja na sua vida, quando se fala sobre quem teve culpa no fim do relacionamento, a gente entende que cada um tem 50% de responsabilidade naquilo. E aí você diz, não, mas eu era uma boa esposa, eu fazia tudo de bom, eu me dedicava, e mesmo assim ele fez isso. Mas foi justamente por isso que ele fez. Entendeu? E aí, quando a gente entende essa lei do equilíbrio, a gente passa a lidar de outra forma, a gente passa a ter outros comportamentos. Quando, por exemplo, eu sou advogada, então eu faço divórcios, eu trabalho com isso. Eu, digamos assim, eu auxilio pessoas a ficarem separadas. Porém, eu sou advogada sistêmica. Eu sou consteladora familiar. Então, eu fico muito mais feliz em ajudar pessoas a se manterem juntas ou a se separarem de forma saudável do que o contrário. Esta lei do equilíbrio, eu queria muito que vocês compreendessem e entendessem. E vou falar um pouco da minha experiência com essa lei. Na minha casa, as pessoas são muito boas. Muito boas. Meu pai e minha mãe são extremamente bondosos, assim. E eu sempre falo pra eles, nossa senhora, vocês dão muito mais do que recebem. Não pode ser assim, minhas tias. E enfim, e eu cresci assim. E eu percebi que eu fui ficando da mesma forma. Estava sendo leal a isso. Separar de forma saudável é extremamente importante. E aí, eu fui buscar uma constelação para poder entender o foco, entender por que isso aconteceu na minha vida. Só que, na verdade, a minha constelação, o tema da minha constelação foi outro. Só que eu queria tentar ver de onde vinha isso. Porque eu passava por isso. Eu sabia muito mais dar do que receber. Gente, isso não é bom. Não adianta a gente achar no senso comum, mas eu sou uma pessoa bondosa, eu dou. E tem pessoas que dizem assim, eu dou, e só levo porrada. Mas não é por isso, não é exatamente por isso. Isso é um senso comum que a gente fala, mas não é por isso, eu dou e só recebo porrada. Não, é porque todo mundo precisa dar e precisa receber. Enfim, eu fiz essa constelação. Descobri de onde vinha isso, meu, e pasmem. Não era do meu pai, não era lealdade ao meu pai, não era lealdade à minha mãe. Era de um ancestral muito mais distante, que ele doava, ele dava tudo, ele dava até a roupa do corpo dele. Então, assim, por mais que os meus pais fizessem, eu não estava sendo leal a eles. E por isso, repetindo, tá? Eu estava sendo leal a esse meu outro ancestral. Quando eu fiz a técnica da constelação, eu cheguei à consciência. Eu até sabia que acontecia comigo, até sabia que eu tinha que ter outros comportamentos, mas eu não entendia a causa. Quando eu cheguei à causa do problema, quando eu entendi aquilo, eu comecei a ter outros comportamentos depois disso, e assim, mudou rapidamente. Então, um pouquinho agora falando sobre a técnica, né, porque a gente falou o tempo inteiro que não foi sobre a técnica da constelação. Mas quem me conhece, algumas pessoas que estão aqui me conhecem e sabem como as coisas começaram a fluir. Essa foi a minha constelação que eu tive resultado mais rápido. Foi muito rápido. Gente, como é que vocês agradecem? Vou fazer uma pergunta agora pra vocês se analisarem. Como é que você agradece? Escreve aqui o que você fala quando recebe um presente de alguém. Quando recebe um presente, quando recebe uma lembrancinha, um presente feito à mão, algo que você recebe, um favor muito grande, assim, que alguém fez por você. Como é que você responde? O que é que você diz? Qual é a palavra? Qual é a frase? Qual é o gesto que você fala? Vou fazer uma análise com você agora. Eu estou contando a minha experiência e eu vou saber. Morgana tá dizendo aí que fala, obrigado, não precisava. Que lindo, obrigada. Vou mudar isso. Tá em tempo, muito bem. O que mais que vocês falam? Hoje eu falo obrigada, mas já falei demais que precisava. Até tomar consciência. Obrigada, meu Deus, não precisava. Olha só, gente, é impressionante. É impressionante
não precisava. Eu passei muito tempo falando isso, falando não precisava. Isso é um exercício que você pode começar a fazer agora. Você vai chegar a ter uma consciência disso? Vai. Porém, talvez você precise de algo mais profundo para que você consiga ter atitudes diferentes. Eu sabia que eu deveria falar diferente, mas eu não conseguia. Após essa constelação, após eu entender de onde veio, eu consegui. E hoje eu não falo mais, não precisava. Até que poucos dias eu recebi algo e até que eu falei e me policiei para não falar mais. Não agradeçam desta forma. Agradeçam dizendo que ficaram felizes. E pra mim, olha, tudo isso pra mim, nossa senhora. Olha só a posição que a pessoa se coloca, né? Então, agradeço de forma, eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz com o elogio. Muito obrigada, estou grata. E aí, agora que vocês entenderam a lei do equilíbrio, o que é que a gente faz quando recebe um presente? Vamos lá, eu quero ver se vocês aprenderam. O que é que a gente faz quando recebe? O que é que se deve fazer quando recebe um presente? A lei do equilíbrio aqui, a gente tá falando sobre relacionamento. Mas ela serve para qualquer pessoa. Então, seja no relacionamento. O que é que a gente faz quando a gente recebe um presente? O que é que a gente deve fazer? Porque para um relacionamento dar certo, a gente já viu que tem que ter a lei do equilíbrio. Agradece também. Obrigada também. Mas não só isso, minha gente, eu acabei de explicar. Agradecer e aceitar também, mas é mais. Se valoriza mais que isso. Mais que agradecer. Gente, lembrem da balança aqui, ó. A balança que eu falei, que eu expliquei várias vezes. O que é que a gente faz quando a gente recebe um presente? Além de agradecer, além de aceitar, além de dizer obrigada, além de dizer que gostou muito, que está grata, que está feliz, o que é que a gente faz? O que se faz para se ter este equilíbrio? Diz que está muito feliz, sim. Oi, Marcelo. Isso! Até que enfim. Você tem que dar algo. Agora vamos entender que algo é este, tá? Pergunta um preço. Agradecer que está muito feliz, que está grata. Isso. Você tem que retribuir, tá? Não é porque... Eu vou pegar aqui outras amiguinhas. Aqui. Por exemplo. Não é porque... Eu vou dar um exemplo com a minha irmã. A minha irmã me dá... Sempre ela me dá presente. E eu retribuo. Em algum momento, eu vou retribuir com... Essa aqui é ela, Morgana. Essa aqui sou eu, Sara. Em algum momento, eu vou retribuir com um presente. Que seja de um valor, sei lá, a mais. Em outro momento, eu vou retribuir dando a atenção que ela precisa. Em outro momento, eu vou retribuir fazendo uma comida que ela gosta. Isso é que vai dar o equilíbrio. É o equilíbrio das duas pessoas. Sempre ser grato, com certeza. Eu posso agradecer rezando mais por ela, entendeu? E eu posso agradecer com um presente. Então, é isso que faz com que o equilíbrio aconteça. Oi, Vini. Vini entrou. Tanto com os casais como com as pessoas. Preciso dar, mas tenho consciência. Prefiro dar, mas tenho consciência que tem algo errado. Com certeza, Thaisa. Fazendo comidinhas, Com certeza, Thaisa. Está errado, sim. Porque você fica em dívida e você afasta as pessoas dessa forma. A gente afasta, não tem como. É inevitável que isso não aconteça. Então, assim, a lei do equilíbrio, ela é fenomenal, é linda, né, gente? E também lava a minha louça. É verdade, lava a louça. Então, gente, eu espero que vocês... Então, é agradecer fazendo algo por aquela pessoa. Sim, é agradecer a forma de você agradecer e a forma de você fazer algo por aquela pessoa. Como a gente viu na balança, né? Se eu fiz algo bom, faça algo melhor. E assim, sempre deixando um espacinho para que o outro faça algo. Se eu fiz algo ruim, faça algo menos ruim, entre aspas. Para que aquilo haja a compensação. Então, essa é a lei do equilíbrio. É isso que faz os relacionamentos darem certo. Isso é o básico, é a base. E tudo aquilo que vocês listaram, com certeza, mostrar gratidão em atitudes é essencial, Celine. Olha só como é interessante. Por exemplo, quando uma pessoa tem muito tempo, ela vai e faz uma comida para agradecer a outra, certo? E aí a outra, ela quer... eu quero um carinho, queria que você fizesse isso pra mim também. Mas ela não tem tempo. E aí o que é que ela faz? Ela manda uma comida.
ela manda um iFood, ela manda junto com uma rosa. Então, é a forma que se tem de agradecer, entendeu? Entende que nem tudo é matéria, que nem, não tô falando aqui que é dinheiro, mas é a forma que você tem de estar retribuindo. E não é só bom pro outro, não, é bom pra você, sobretudo. Acabei de lembrar, eu não agradecia e ainda perguntava o preço. Nossa Senhora! Não sabia receber e ainda era indelicado. Com certeza. Nossa! Eu não consigo entender, eu não consigo pensar como é que alguém perguntava o valor. Perguntar o preço de algo que recebeu. Enfim, façam esse exercício, minha gente, de aprender a agradecer. É muito bom, vai ser maravilhoso para vocês. E utilizem essa lei do equilíbrio. A balancinha lá dos... Sempre lembrem, imaginem mesmo, feche os olhos e imagine na cabeça de vocês quando receber alguma coisa ou quando der alguma coisa. Imagine a balança de quem? Do seu Zé. A balança que nunca fica igual. Ela tem um leve desequilíbrio para poder estar equilibrada. Amo agradecer a Deus. Muito bom. Até porque a Deus a gente tem que agradecer o tempo inteiro, né? Porque Ele faz o tempo inteiro, então a gente agradece o tempo inteiro. Quando é com os pais, funciona do mesmo jeito. Sim, agora sim, existe a lei da hierarquia, né? Então, os pais são sempre maiores do que a gente. Esse daqui, por exemplo, é o pai e a mãe, e aqui é você. Ele é menor. Então, os pais sempre têm que fazer mais do que a gente. E sempre, a minha mãe... A minha mãe falando. Então, ele sempre tem que fazer mais por nós. Como é que a gente agradece aos nossos pais? Fazendo por um filho, quando a gente tiver um filho. A forma mais linda que você tem de agradecer aos seus pais é fazendo por eles. Então, assim, a lei do equilíbrio existe sim, é necessário ser feita. Porém, a gente nunca vai conseguir equilibrar de tal forma que chegue nesse ponto, entende? Porque por mais que você faça pelos seus pais, por mais que você se dedique a eles, você jamais vai conseguir. Porque por mais que você não conheça os seus pais, por mais que você seja adotado e nunca tenha visto, por mais que seus pais tenham lhe abandonado, por mais que seus pais, sei lá, tenham morrido e... Enfim, você deve algo muito, muito grande a ele. Por mais que ele não seja uma pessoa que é a vida. Se não fossem eles, você não estaria vivo. Até se você nasceu de uma inseminação artificial, existiu ali um óvulo e um espermatozoide para que você tenha nascido. Então, você deve honrar eles, sem nem conhecê-los. A constelação, ela funciona assim. Se os pais morreram, se não conheceram, se foi abandonado, mas acontece desta forma. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Essa frase é clichê, a gente sempre vê, né? Mas é a pura verdade. A minha irmã sabe, ela tá aí, ela sabe. O tanto... Você nasceu de mim, né? O tanto que... Não entendi, Morgana. O tanto que eu agradeci, o tanto que eu vim recebendo depois que eu comecei a aprender a agradecer. Foi algo, assim, impressionante. Essa minha constelação, que eu falei, foi a que eu tive resultados mais rápidos, porque algumas eu tive em 1 ano, outras em 6 meses, mas essa, assim, acho que um mês, as coisas já tinham começado a acontecer. E, assim... De verdade, minha gente, é porque, assim, eu não tenho como estar citando aqui, mas foi absurdo o que veio chegando, o que veio acontecendo, e eu sempre sendo muito, muito grata. Minha irmã, você nasceu da minha... éramos uma só, né? Não somos mais. Doutor Pedro, que honra tê-lo aqui. Então, sem condição de receber... Então, assim, isso é agradecer. Quanto mais você agradece, mais a volta, ela acontece. É a maior verdade. Poder da gratidão, impressionante. É impressionante. Gente, pratiquem a gratidão. Pratiquem. Não achem que isso é algo que eu estou falando e que vocês escutam frases feitas aí, não. Acontece. E aconteceu comigo. Eu não sabia receber, eu só sabia dar, só sabia doar. Eu imaginava que constranger com amor era simplesmente dar, entendeu? E não é dessa forma. Se eu percebi esse comportamento de desequilíbrio no meu relacionamento, eu posso constelar isso? Com certeza, você pode constelar. Agora, você vai chegar com um tema pra mim, pra constelar. E a constelação, o campo, ele vai mostrar o que realmente existe ali. Não necessariamente é esse desequilíbrio. A gente pode ver o que é que está acontecendo para que
o seu relacionamento seja desequilibrado. Pode ter algo aí por trás, tá? Pode ser uma lealdade a alguém, e aí não tem a ver com seu marido, tem a ver mais com você do que com o relacionamento dos dois. Então, só o campo quem vai mostrar. Viver agradecendo e não reclamando traz bons fluidos. Ser feliz é ser grato pelas coisas. Com certeza. Guilherme, isso é essencial. Quando a gente reclama, a gente clama por algo que é ruim. Então, chega. Vai chegar. Pratique. Isso eu aprendi com o tempo. Estou neste momento fazendo uma aula sobre esse tema. Isso. Eu aprendi com o tempo. Não foi de uma hora para outra, não. Estou aqui passando para vocês algo que vocês não precisam passar para poder entender. Precisam passar para poder viver. Então, assim, quanto mais a gente agradece, mais coisa boa vem. Quanto mais a gente consegue fazer esse equilíbrio entre dar e receber. Por exemplo, eu recebo alguns presentes. E em alguns momentos eu retribuo com outro presente. Em outros momentos eu retribuo de outra forma. Porque uma pessoa que me deu um presente material, ele não precisa de um bem material de volta. Ele precisa muito mais de uma escuta. Ele precisa muito mais de um trabalho executado. Ele precisa muito mais de atenção. Ele precisa de várias outras coisas que, por mais que eu tenha o dinheiro que for, não vou nunca conseguir comprar para retribuir. Então, as retribuições, elas são dessa forma. É como aquelas 5 linguagens do amor. Não sei se vocês conhecem. É um livro maravilhoso. Quem não leu ainda, que está se relacionando ou que não está se relacionando, leia, porque ele mostra muito essa lei do equilíbrio. Ele fala sobre as linguagens do amor, que são basicamente 5. E, por exemplo, uma pessoa tem a linguagem do amor que é o presente. Você sabe que aquela pessoa tem a linguagem do amor que é o presente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dar um presente. Só que a linguagem do amor do outro não é um presente, é atos de serviço. Ela fica mais feliz se você lavar uma louça, se você forrar uma cama, do que se você der um presente. Então, por que você vai dar um presente? Se você sabe, e a forma de agradecer como deve ser. Vou falar, se você sabe que pra ele é mais importante, fica mais feliz por lavar uma louça, por forrar uma cama, por que você dá um presente? Então você tem que entender a linguagem do amor do outro. A forma de agradecer, acho que perguntaram isso acima, né? A gente estava comentando aqui, e a maioria das pessoas, acho que você não estava na live, respondeu que agradecia. Não precisava. A forma de agradecer é: eu estou muito feliz com o seu elogio, eu estou muito feliz com o seu presente, eu sou muito grata, muito obrigada. E não precisava se preocupar. Poxa, quando você diz não precisava se preocupar, quem disse que outra pessoa se preocupou? Ela foi numa loja, ela foi feliz comprar aquilo. E chega e você diz não precisa se preocupar, você está querendo o quê? Se colocar acima da pessoa, entende? E você não está sendo... Não, você tem que agradecer a pessoa e retribuir de alguma forma. Retribuir com algo, como essas 5 linguagens do amor que eu estava falando. Ó, Morgana está dizendo: eu dou presentes, mas gosto de receber atenção. Então, provavelmente, a linguagem do amor do namorado dela é receber presentes. Ela já pensou nisso, ela já prestou atenção. E ele, possivelmente, também tenha prestado atenção que a linguagem do amor dela é justamente receber isso, atenção. Então, quando você identifica isso, tudo fica mais simples. Gente, facilitem os relacionamentos de vocês. Facilitem, dialoguem, conversem, tenham a lei do equilíbrio. Esse livro, As 5 Linguagens do Amor, eu acho que eu li assim ele em 2 dias. Eu já li umas 3 vezes. É maravilhoso. Você lê rapidinho. Você tem vários exemplos lá. Então, é essa lei do equilíbrio. Se os casais soubessem... Eu, por exemplo, eu não sabia desse equilíbrio. Hoje em dia eu tenho consciência disso, eu tenho noção do que acontece. Fica leve quando entendemos isso. Com certeza fica leve. Pensa bem, se você sabe que a sua esposa gosta de... Pronto, no livro nesse livro tem um exemplo de um homem que ele era muito rico e ele dava presentes à esposa. Ele dava presentes e ela gostava do presente. No outro dia ele dava um presente mais caro, ela ficava feliz e ele continuou dando presente. Só que ele trabalhava muito. Então ele mal ficava em casa. E ele dava presentes e ela continuava meio triste. E aí ele ficava sem entender. Eu dou um monte de presente a essa mulher. Até que ele deu um anel de diamantes. E aí ela ficou feliz, mas não ficou tão feliz com o anel de diamantes. Então, já te respondo, Guilherme. Então, ele conversou com ela e ela disse: o que eu queria era que você passasse um fim de semana comigo. Que pra ela era muito mais importante do que esse anel de diamantes. Então, assim, ele não sabia e continuou dando presentes.
Até que ele descobriu. E aí, se ele sabe, o que ele faz? Ao invés de ele comprar um anel diamante, ele compra uma viagem e passa o dinheiro que ele ia perder, vamos dizer, né? Deixar de ganhar no fim de semana que ele deixou de trabalhar por ser um empresário, ele passaria com essa esposa. Então, assim, a partir do momento que se sabe, se começa a agir de outra forma. Então, dialoguem para que vocês tenham esse equilíbrio no relacionamento. Se sabe que gosta de presente, dá presente. Se sabe que gosta de tempo de qualidade, passa mais tempo com aquela pessoa. Se sabe que gosta de atos de serviço, tem atos de serviço. Se sabe que gosta de palavras de afirmação, gestos de afirmação, fala palavras de afirmação. Ninguém é igual a ninguém. Se a linguagem do amor for igual, os dois vão dar presentes um pro outro, os dois vão ficar felizes. Então, é a linguagem do amor de cada um. Se eu ganhar o carro e não poder retribuir, retribuo como? Então, Guilherme, você vai retribuir até o momento que você pode retribuir. Talvez um carro seja muito. E talvez isso afaste de você. Então, você tem que tentar uma forma de fazer este equilíbrio. Para que você não fique afastado dessa pessoa. Porque um carro, por exemplo, sei lá, um carro 40 mil reais é um valor material. Mas um ato que você faça para aquela pessoa, por exemplo, você ganhou um carro, como é que eu vou retribuir? Ah, aquela pessoa está precisando de uma doação de sangue para não morrer. Olha só como equilibra, sabe? Como é algo muito maior e equilibra. Então, assim, são as formas de entender o equilíbrio do casal. Quando você equilibra, tudo sempre vai dar certo. Equilibra, dá mais um pouquinho, como eu expliquei para quem não tinha chegado antes. Cada um que for dar, dá mais um pouquinho, dando espaço para que o outro dê mais um pouquinho, dando espaço para que o outro dê mais um pouco, e assim vai. E quando se faz algo de errado, faz um pouco menos de errado, e o outro pouco menos de errado, e aí vocês vão ter sempre o equilíbrio. Então, minha gente, é isso. Como eu tinha falado, eu trabalho como advogada, faço divórcio de pessoas, mas eu prefiro fazer o trabalho de advocacia sistêmica, que é fazer com que as pessoas ou se divorciem de forma leve, como foi a minha experiência. Eu tive um relacionamento e eu tive uma separação leve, tranquila, graças a Deus, porque a pessoa que eu estava também teve como ser isso, né, proporcionado, mas eu aprendi muito como é que a gente pode equilibrar, aprendi muito sobre o dar e o receber. E é isso, estou finalizando agora a live. Se vocês tiverem mais perguntas, coloquem, ou aqui, ou na caixinha, já falei o direct, eu sempre respondo, só quando não dá que eu não respondo. E vivam em equilíbrio. Pensem em viver em equilíbrio não só por vocês, mas pensem em viver em equilíbrio também pelos seus, pelos próximos. Quando você muda isso, tudo muda. Quando eu passei a aceitar receber, eu comecei a receber. Gente, eu não tô de brincadeira não aqui não, tá? Eu comecei a receber. Eu comecei a receber presentes na portaria do meu prédio. Para vocês entenderem o quanto eu estava sendo grata. E o universo, ele traz de volta. Esse modelo de retribuir é só uma vez. Pelo presente recebido ou ficar sempre retribuindo. Não. É uma vez, é como eu falei. Se você ficar sempre retribuindo, aí a outra pessoa fica em dívida. É assim. Maria deu um presente a João. Então, a balança dela ficou aqui. João deu um presente a Maria, que tem que ser um pouquinho, levemente maior do que o de Maria. A balança ficou aqui. Então, ficou esse espaço aqui, ó, pra Maria retribuir. Só que Maria não vai ficar igual a João. Maria tem que dar um presente que seja, que tenha a característica de ser, né, mais valioso. Então, ela fica aqui. E aí, João vai dar um presente que seja maior e fica aqui. E assim vai. Que seja presente material ou não. Por quê? Porque tem que haver esse leve desequilíbrio da balança, Alessandra, como eu tinha falado anteriormente. Esse leve desequilíbrio da balança é o que faz com que os casais sempre queiram fazer um pouquinho mais pelo outro. E ele vai fazendo um pouquinho mais e um pouquinho mais. Então, esse leve desequilíbrio equilibra os relacionamentos entre o casal. E entre qualquer pessoa. Mas como aqui a gente está falando sobre relacionamento, você acredita na lei do retorno? A lei do retorno que o que vai vem? Se for no, assim, em algum sentido pejorativo, como as pessoas falam, não. Mas a lei do equilíbrio, ela se parece com isso. Porém, o retorno não pode ser igual, como a gente viu, né? Tem que ser levemente desequilibrado. Pensem sempre, minha gente. Uma live sobre constelação, ela é muito rica porque ela mexe com a gente, sabe? A gente sai de uma live, ou uma aula, ou um livro, o que quer que seja sobre constelação. E então vocês pensem, mentalizem, pensem na balança lá do seu Zezinho. E vocês agradeçam sempre. E vocês vão ver que as coisas vão fluir mais. Então, tenham equilíbrio no relacionamento de vocês. Nosso tempo tá acabando aqui. Tenham equilíbrio no relacionamento de vocês. E
Sejam muito felizes com isso, para que os seus descendentes também passem por isso e tenham isso e passem para os outros. A verdade, a satisfação por bens materiais é algo inalcançável. Sempre se quererá mais. O importante é preencher nossas vidas com bens imateriais, nobres e sublimes. Exatamente, Dr. Pedro. Até porque pessoas que elas conseguem tudo, que têm muito dinheiro, muitas delas são tão pobres que elas só têm o dinheiro, né? Como se fala. Elas só têm o dinheiro, ela não tem mais nada. Elas não têm amor, elas não têm mais por que lutar, porque ela já tem tudo o que ela precisa. Então, assim, quando eu falo aqui de matéria, quando eu falo aqui de Maria ter dado um presente de R$100 e receber um de 120, é porque fica mais fácil, fica mais dinâmico da gente apresentar. Mas, assim, é somente uma das formas de se fazer. A rotina hedônica, eu não entendi. Então, minha gente, se você gostou da live, se aprendeu, eu vou deixar um post, então você vai lá e comenta se você vai aplicar a lei do equilíbrio. Tá muito bom aqui, eu tô adorando essa live, vocês são maravilhosos, tô adorando a interação e faremos mais outras, com certeza. Tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui, que bom que vocês aprenderam. E estaremos de volta, vou divulgar, vamos ver um tema bem legal. Mais um tema, né, bem legal, porque esse é básico e maravilhoso. Então vai lá na minha postagem e comenta se você quer ter equilíbrio nos seus relacionamentos, tá bom? Coloque em prática. Então, boa noite, vamos descansar. Um beijo e até mais, gente. Tchau. Gostei muito. Vai ficar gravada, Alessandra. Vai ficar gravada e você pode ver do comecinho, tá bom? Tem muita explicação desde o comecinho. Tchau, gente. Boa noite.